E aí, já fez a sua declaração do imposto de renda? Reta final. A gente sabe que tem muita gente que deixa para essa reta final e isso pode trazer algumas consequências. E claro que aqui no SBT News a gente vai tratar disso. Vamos agora conversar com um especialista, um economista, para trazer detalhes do que as pessoas precisam fazer. Felipe Coelho, que já aparece aqui na nossa tela, o que as pessoas precisam fazer nessa reta final de acertos com a Receita Federal. Felipe, primeiro eu queria agradecer a sua conversa aqui conosco do SBT News e já queria perguntar quais são as consequências para o contribuinte que deixa para fazer a declaração do imposto de renda nesses últimos minutos. A entrega em atraso sujeita o contribuinte à multa, né? Então, para aquele que ainda não fez, ainda dá tempo de correr. E um ponto importante é o seguinte: mesmo que você não consiga reunir toda a documentação, que você pelo menos analise qual é o modelo mais apropriado de entrega, o simplificado ou o completo, que é aquele que você pode tomar as deduções permitidas por lei. Por que isso? Porque uma vez entregue a declaração, você não consegue alterar o modelo. Então, é importante que, se você vai entregar a entrega, que pelo menos você faça a eleição de qual é o melhor método, simplificado ou completo. A gente sabe, muito brasileiro deixa para a última hora. O que você aconselha? Reúne quais documentos agora de última hora e faz essa declaração simplificada? O que a pessoa precisa ter em mãos? Primeiro, olhar para a declaração do ano anterior, né? E verificar qual foi o modelo que foi escolhido, a simplificada ou a completa, porque o padrão tende a se repetir, né? E juntar principalmente as informações de rendimentos do trabalho, né? Então, o informe de rendimento de todas as fontes pagadoras, também os informes de rendimentos que são emitidos pelos bancos, as despesas médicas, se houver, e uma listagem também dos seus bens. Mas o principal, com relação à renda, são os informes de rendimentos e, de novo, olhar para o ano passado para você verificar se teve alguma alteração de padrão para você escolher o melhor método de entrega, né? Simplificado ou completo. Felipe, aí trazendo para a vida real, né? Quando a pessoa é ali casada, tem filho, como é que faz a declaração? O que precisa? Os dois fazem a declaração? Declara como dependente? Qual que é a sua dica? Esse é um ponto super importante, que as pessoas realmente cometem bastante erro, né? O dependente, ele só pode ser incluído na declaração de um dos dois cônjuges, tá? Então, jamais, em nenhuma hipótese, colocar o mesmo dependente constando na declaração do pai e na declaração da mãe, né? Porque, eventualmente, um paga uma despesa X e outra Y. Então, ainda que aconteça essa situação, o dependente só vai constar em uma declaração de imposto de renda. O que é importante, mesmo que a pessoa declare ali de última hora e depois faça a retificação, o que é importante ela ter que pode ajudar, de repente, na restituição? Para você evitar a multa pelo atraso na entrega, a declaração precisa ser entregue até 31 de maio, ainda que ela venha a ser retificada depois. Então, essa é a primeira dica. Está sentindo que não vai ter tempo para reunir toda a documentação? Entrega a declaração, mesmo com a informação incompleta, até o dia 31. E depois você retifica. Só que antes dessa entrega, é importante você reunir essa documentação. Você teve muitas despesas médicas no ano passado, você teve pagamento de pensão alimentícia, você teve contribuições a plano de previdência, porque são despesas que você pode incluir na sua declaração, são despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e vai te ajudar a entender se você vai entregar a declaração simplificada ou a declaração completa, na qual você toma benefício dessas despesas dedutíveis. Felipe, e se a pessoa declarar de forma errada, se atropelou, ficou atabalhoada ali, declarou de forma errada, isso pode trazer consequências sérias para essa pessoa? A informação incorreta ou imprecisa, isso não gera uma penalidade, né? A penalidade, ela é resultante da multa pelo atraso na entrega. Então, ainda que você tenha cometido algum erro, tenha esquecido de colocar alguma informação, a declaração retificadora serve justamente para isso, né? Para você retificar e substituir de forma integral a declaração original que você colocou. Então, a declaração ela vai agora com informação imprecisa. Isso, por si só, não vai gerar uma penalidade para o contribuinte. E aí, logo em junho, com um pouco mais de calma, o contribuinte entrega uma declaração retificadora para corrigir e substituir essa declaração original. São erros e erros, né, Felipe? E tem alguns erros que, inclusive, a própria Receita Federal consegue constatar ali. Aí tem a história de cair na malha fina da Receita Federal. E explica ali de uma forma simples o que acontece, o que é essa malha fina, porque tem um monte de gente com medo aí de cair na malha fina, então a gente precisa saber o que é isso de verdade.
Exato, assim, hoje pelo fato dos sistemas da Receita serem bastante informatizados e a Receita Federal receber informações de diversos órgãos, né, dos empregadores, dos cartórios, das declarações que são enviadas por outros prestadores de serviços, quando você envia uma informação imprecisa ou até mesmo quando você não envia, a declaração automaticamente já é tratada como uma declaração e colocada em malha fina. Por quê? A Receita Federal recebeu de um lado essa informação, de alguma outra fonte, de alguma outra declaração enviada por um empregador, por exemplo, e o contribuinte não informou esse dado na sua declaração de imposto de renda. E aí, automaticamente, a sua declaração cai em malha fina. Tá? Então, esse é o primeiro alerta que o próprio contribuinte consegue verificar no site da Receita Federal, no portal do ECAC, que é o portal de acesso ao contribuinte, ele consegue verificar quais são os apontamentos feitos pela Receita que levaram essa declaração para uma malha fina. E aí ele tem duas opções, né? Ou retificar essa declaração, porque ele entende que de fato esqueceu ou omitiu aquela informação, ou reportou de forma imprecisa, ou não, ele vai aguardar, porque ele entende que a declaração dele foi feita com correção, vai aguardar, juntar a documentação probatória e quando ele for intimado, ele vai apresentar isso à Receita para comprovar que, de fato, ele fez uma declaração consistente. E aí, Felipe, a gente está falando de um cenário de pessoas físicas entregando a declaração. Tem também as pessoas jurídicas, o MEI, o prazo que está estabelecido agora também vale para quem é MEI e para quem é pessoa jurídica, mas não é MEI, já passou do MEI? Bacana, Yasmin, essa pergunta é muito recorrente com relação a quem é MEI. É uma confusão que as pessoas fazem da declaração do MEI e da declaração da pessoa física, né? Então, primeiro, para desmistificar, são duas declarações distintas, tá? Uma é a declaração do MEI, daquela atividade empresarial que é exercida pela pessoa física. E a outra é a declaração da própria pessoa física, tá? As duas declarações, elas têm prazo de vencimento agora, no dia 31 de maio, e aí por isso a confusão, mas são coisas diferentes, né? A declaração do MEI, ela precisa ser entregue por quem é MEI, independente do faturamento, de ter prestado serviço em 2023. A declaração de imposto de renda da pessoa física, ela precisa ser entregue se o contribuinte atender aquelas condições que são colocadas pela Receita, né? Possuir patrimônio acima agora de R$800 mil, rendimentos isentos de 200 mil acima, ter recebido rendimentos tributáveis no novo limite estabelecido pela legislação. Então, isso faz com que a pessoa também tenha que entregar a declaração da pessoa física. Então, o importante com relação a quem é MEI é entender que são duas declarações diferentes. Então, agora, dia 31 de maio, as duas precisam ter entregues, mas são duas obrigações acessórias distintas. Felipe, para a gente encerrar, todo mundo que faz a declaração do imposto de renda já pensa na restituição, né? Todo mundo que faz certinho já fica pensando, mês tal eu tenho restituição, e já começa a pensar, primeiro lote, segundo lote. Só que esse ano a gente tem uma particularidade por conta dos contribuintes do Rio Grande do Sul, né? Por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Eles vão ter prioridade nessa fila da restituição. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Primeiro, com relação à forma de disponibilização da restituição, ela vai respeitar sempre o prazo de entrega da declaração, né? Excetuando, obviamente, quem tem prioridade. Então, quem está entregando agora vai receber a restituição lá no último lote, que é em setembro. Mas, obviamente, a Receita Federal tem ali um rol de prioridade, né? Então, quem tem mais de 80 anos, quem tem mais de 60 anos ou possui moléstia grave. E para esse ano específico também, as vítimas aí da enchente no Rio Grande do Sul também foram elencadas nesse rol de prioridades e já vão receber, inclusive, agora no primeiro lote, para quem já entregou a declaração no dia 31 de maio. Felipe, esclarecedora demais essa sua conversa aqui com a gente. Quem está acompanhando a gente aqui no SBT News e ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, tá aí a dica do economista Felipe Coelho. Então, procure aí o seu contador, sente em frente ao computador, porque agora é reta final e é super importante você fazer a sua declaração para evitar problemas maiores no futuro com a Receita Federal.